Os fortes e consequentes aumentos na taxa Selic estão gerando um sentimento no investidor que não sabe o que está fazendo na bolsa, aquele sentimento assim, ó, caraca, a renda fixa voltou a render bem, eu vou sair desse negócio aqui da bolsa de valores, já que esse negócio está despencando, as ações caindo, e vou voltar para a renda fixa. Muita gente está se sentindo assim, só que a grande pergunta que eu mais venho recebendo no Instagram é, Vinícius, onde que eu devo aportar agora? Onde que eu devo fazer meus próximos aportes? Onde que eu devo investir agora? Renda fixa, que está rendendo muito mais, ou na bolsa de valores, que as ações estão despencando? Onde está a maior oportunidade nesse momento? E é justamente isso que eu vou te mostrar com uma análise profunda de 4 pontos certeiros, e a gente vai chegar numa conclusão inevitável junto, se você ficar comigo até o final. Quer saber isso? Então vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos que eu faço há mais de 80 semanas, onde eu ensino uma estratégia, uma tática que vai te ajudar a você também conseguir se transformar em um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Tanto em momentos de crescimento da economia quanto em momentos de crise. E, óbvio, sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem ficar acompanhando notícias igual um zumbi escravo, sem ficar olhando para gráficos, vendo tendência, essa doideira. Não tem bobagem aqui. É um método comprovado, validado e com foco na multiplicação de dinheiro no longo prazo, tá bom? Meu nome é Vinícius Marinho, se você ainda não me conhece, muito prazer. E o tema do episódio de hoje é onde investir agora, onde fazer os próximos aportes, na renda fixa ou na renda variável? Onde que mora a maior oportunidade a partir desse momento? Primeiro, vamos falar sobre o cenário atual. O que está acontecendo hoje no Brasil? A gente está vendo um aumento muito grande na taxa Selic e cada vez um aumento maior com o passar do tempo. Isso desde janeiro de 2021. E isso está gerando um sentimento de melhora na rentabilidade dos investimentos de renda fixa, dos investimentos mais conservadores. Poupança, CDB, LCI, LCA, títulos públicos, tudo isso está rendendo mais. E aí as pessoas olham para isso e veem como uma esperança, porque até o início de 2021, quanto que rendia esse negócio? Rendia uma miséria. A poupança estava rendendo 1,4% ao ano. O Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA estava rendendo 1,5%, 2%, 3% ao ano quando era de um banco quebrando. Hoje a gente já está vendo, por exemplo, CDBs rendendo 12% ao ano. De CDB rendendo 14% ao ano, de banco que está quase quebrando. Mas a gente enxerga, e quando as pessoas enxergam essa rentabilidade maior, dá um ar, um sentimento de esperança e muita gente, mas muita gente mesmo está me fazendo essa pergunta. Vinícius, onde que eu tenho que investir agora? Devo aportar mais em renda fixa? Devo fazer os meus próximos aportes em renda variável na Bolsa de Valores? Onde que está a rentabilidade aqui? E ó, deixa eu te provar o que eu estou te falando aqui, tá? Aqui basicamente você está vendo a tabela dos preços e taxas dos títulos públicos disponíveis para a gente investir aqui no Brasil. Olha só, a gente encontra aqui basicamente um tesouro prefixado, um tipo de título pagando o famoso 1% ao mês. Muito próximo a isso porque é juro composto, né? Mas praticamente 1% ao mês. E as pessoas olham para isso e, caraca, a gente está vendo o tesouro IPCA+, rendendo a inflação, mais um percentual acima de 5% ao ano. E as pessoas olham, caraca, será que chegou a hora da renda fixa? Será que eu devo sair da Bolsa de Valores? Quando as pessoas olham também para outra coisa, quando a gente olha e vê aqui ó, o nosso Boletim Focus. O que é esse Boletim Focus? Ou Relatório Focus, como você quiser tratar. Boletim Focus ou Relatório Focus nada mais é que uma pesquisa que é capitaneada pelo Banco Central do Brasil, onde basicamente o Banco Central ele pega e conversa com as 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no país e pergunta assim, quais são as projeções de vocês para os principais indicadores da economia para o final do ano corrente, para o final dos próximos 3 anos subsequentes. Então ele pega 2021, 2022, 2023, 2024 atualmente, tá? E aí, com base nesse compilado da expectativa, se faz uma média e chega nesse boletim, nesse relatório, nesse chutômetro consolidado, que é divulgado a cada semana, tá? E o que a gente... E aí ele é fechado no dia
sempre na sexta-feira e divulgado sempre na segunda-feira. Então fechou no dia 5 e foi divulgado no dia 8. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 8 de novembro. O que a gente enxerga aqui, ó? Bem em cima da minha cabeça. Deixa eu apontar aqui, ó. A inflação, isso aqui vai ser importante para você entender os 4 pontos que eu vou te elencar, para a gente analisar junto e a gente chegar à seguinte conclusão. Onde vale mais a pena investir? Então, olha só. Hoje, a expectativa, a projeção é que a inflação termine o ano em 9,33%. Hoje, a inflação está na casa de 10,25% nos últimos 12 meses, mas que termine 2021 a 9,33%. Mas o mais louco é o quê? Ó? Uma semana atrás, a expectativa era 9,17%. 4 semanas atrás era 8,59%. Então, vem aumentando com o passar do tempo. Há quanto tempo vem aumentando essas expectativas, Vinícius? Há 31 semanas, há quase 8 meses consecutivos, sem falhar nenhuma semana, vem aumentando a expectativa. Começou o ano, você pode ver nesse gráfico, está bem em cima de mim, ó, nessa linha azul, você está vendo aqui, ó, no início do ano a expectativa é que era a inflação ia terminar o ano em 4%, 4,5%, 5%, agora a gente já está em quase 10% e muito provavelmente vai chegar a 10% até o final do ano. Mas o mais louco é aqui, ó, para 2022. 2021 praticamente já acabou, mas para 2022, olha só, vamos olhar qual é a previsão para a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, que vem subindo bastante aí ao longo de 2021. 4 semanas atrás, um mês atrás, a expectativa é que a Selic ia terminar o ano em 8,75%. Uma semana atrás subiu para 10,25%. E agora a expectativa já é em 11%. Ou seja, um aumento gigantesco na taxa Selic também ao decorrer de 2022. E 2023, 2024 você pode ignorar porque basicamente isso aqui é só para inglês ver, tá? Basicamente não tem como chegar nesses indicadores econômicos aqui, 2023, 2024, ninguém tá olhando para isso, eles vão estar chutando, eles vão ficar chutando e errando consistentemente, semana a semana, porque esse é o trabalho deles, para 2022. Depois começa a pensar em 2023, é somente agora que os chutes estão vindo para 2022, antes estava tudo pacato, bem parado. Mas basicamente, o que isso reflete, tá? Se a taxa Selic hoje, nesse momento, está em 7,75% ao ano, isso já fez os investimentos de renda fixa aumentarem a sua rentabilidade. Com a taxa Selic chegando a 11%, vai ter um incremento aí de cerca de 50%, comparando uma coisa com a outra, vai aumentar muito mais a taxa Selic, aumenta muito mais a rentabilidade da renda fixa. E essa pergunta vai intensificar para mim a partir de agora. Então já está vindo bastante essa pergunta. Onde que eu devo investir agora? É renda fixa? É renda variável? Como ela vai intensificar com o passar dos meses? Já estou me antecipando e respondendo aqui de antemão, porque essa resposta vai servir para essa mesma dúvida se você tiver ela no final de 2022, tá? A pergunta que fica é, com esse juro lá em cima, o rendimento dos investimentos de renda fixa aumentando, será que voltou a era do Brasil rentista? Será que voltou a era da renda fixa rendendo acima de 1% ao mês? Será que isso veio para ficar? Porque assim, como assim rentista, tá? Nenhuma pessoa que investe só em renda fixa é uma investidora. Ela é uma rentista, ela está ali rendendo o seu dinheiro. Investidor é aquele que investe também na Bolsa de Valores. Então você vai ficar sendo rentista ou investidor? Essa é a grande pergunta. Vamos lá, vamos fazer essa análise. Eu quero te mostrar 4 pontos precisos, claros, diretos, tá? Ponto número 1, quando a gente olha assim, ó, taxa Selic estava 2% ao ano, a projeção para o fim do ano que vem já é 11%. Quando eu falava que podia a taxa Selic e a inflação ultrapassar 10% no final de 2020, me chamavam de louco. Agora já é óbvio. E olha só, eu não fiz um chute, eu aventei uma possibilidade, porque sempre pode acontecer. Quando a inflação estava em 3%, quando a meta da taxa Selic, a projeção era para 4%. Tudo pode acontecer, você tem que estar preparado para todos os cenários. Mas olha o seguinte, cuidado com o olhar míope. Quando a gente para e enxerga esses percentuais, a gente vê a taxa Selic saindo de 2% para projeção que é lá 11%, a gente pensa que, caraca, os meus ganhos na renda fixa vão seguir a mesma proporção. Os meus ganhos na renda fixa vão quintuplicar e eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu focar nisso. Esse é o olhar míope. Esse é o olhar que poxa, você não tem um óculos, mas você não enxerga de longe e basicamente você está tentando enxergar e é isso que você enxerga, um cenário totalmente embaçado.
Porque você está olhando uma coisa que eu alerto muitos meus alunos logo no início do programa Investidor Sempre Alto, que é o meu programa de acompanhamento. Basicamente, eu mostro alguns, tem no módulo Investir, que é o segundo módulo do programa, da parte de investimento, que basicamente eu tenho uma parte ali que são os conceitos fundamentais atrelados ao mundo dos investimentos, que é a diferença entre o juro nominal e o juro real. Qualquer pessoa só enriquece quando ela tem um juro real positivo, não um juro nominal. Vinícius, qual é a diferença entre juro nominal e juro real? Isso é que eu vou te mostrar a partir de agora. Vamos lá. O que é um juro nominal? Digamos, vamos lá. O tesouro pré-fixado, um tipo de título público, um investimento que você pode fazer emprestando o seu dinheiro para o governo federal, está rendendo hoje 12% ao ano, com o prazo para 2024. Beleza, isso é o juro nominal. Só que isso não importa. Vinícius, 50% da rentabilidade é uma boa rentabilidade em um ano? Não necessariamente. Depende. Quanto que foi a inflação? Aqui está o pulo do gato. O que importa, o que faz qualquer pessoa enriquecer é o juro real, ou seja, é a diferença entre o juro nominal e a inflação. Vinícius, me explica o que é esse negócio chamado inflação. Inflação nada mais é que o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Vai no mercado hoje e vai no mercado, volta no tempo, faz uma, sei lá o nome disso, volta no tempo. Janeiro de 2020, vai no mercado, vai hoje e vê o preço das coisas. As coisas aumentaram de preço absurdamente. Então, adianta alguma coisa os preços terem aumentado 20% e o seu patrimônio ter se valorizado 15%? Não adianta. Adianta alguma coisa a sua rentabilidade num determinado período, não precisa ser um ano, ser de 50%, se tudo que você compra aumentou 70%, não adianta. Ah, eu tive 50% de rentabilidade, grande bobagem. O que importa é a rentabilidade que você tem acima da inflação. O nome dessa diferença entre a sua rentabilidade e a inflação é a rentabilidade real. E quando eu falo sobre o rendimento, a taxa de juros do investimento, estou falando aqui sobre o juro real. O que enriquece qualquer pessoa não é o juro nominal, é o juro real. É sempre o juro, a rentabilidade acima da inflação. Decora isso, anota, o que importa é o juro real, não o juro nominal. Nominal é sinônimo de superficial. Sempre que você olhar só para o juro nominal, você está numa esfera muito superficial. Tá? Guarda isso pelo que eu vou te explicar mais para frente, você vai precisar voltar a ter isso na cabeça, em mente, para você entender o que eu vou te explicar agora. Eu quero que você pare agora e reflita comigo o seguinte: quando que os investimentos de renda fixa passam a render mais? Os investimentos de renda fixa passam a render mais quando a taxa Selic sobe. O que é a taxa Selic, Vinícius? A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia brasileira. Basicamente, é uma taxa de juros de referência para toda a economia, que basicamente, quando a taxa Selic sobe, os juros dos empréstimos, financiamentos, crediários, todos sobem. É uma taxa de juros de referência. Quando a taxa de juros cai, todas as taxas de juros caem pelo Brasil, tá? Aí, o que acontece? Quando essa taxa de juros sobe, existe algo chamado CDI, que é uma taxinha atrelada a essa taxa Selic, que é a taxa de juros da economia. Ó, expliquei sobre juro real, o que importa para você é o juro real. Ponto, gravou isso. Depois eu te falei, quando que a rentabilidade da renda fixa aumenta? Poupança, CDI, CDB, LCI, LCA, títulos públicos, tudo. Quando a taxa Selic sobe. Por que, agora que vem o ponto, por que a rentabilidade da renda fixa aumenta quando a taxa Selic sobe? Porque existe algo chamado CDI. O que é esse CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente, na maior parte do tempo, é a taxa Selic menos 0,1. Então, quanto que está o CDI hoje? Vamos pegar quanto que está a taxa Selic. A taxa Selic está 7,75% ao ano, então o CDI está 7,65% ao ano. E esse CDI é uma taxa acordada entre os bancos que eles cobram uns dos outros para emprestarem dinheiro entre si com o prazo de um dia útil. Como assim? Pensa numa empresa. Um banco, ele trabalha com
Dinheiro. O produto dele é dinheiro. Então tem pessoas sacando dinheiro das suas contas no banco todos os dias e tem pessoas investindo nos produtos de investimento do banco e aí colocando dinheiro. Os bancos eles têm que fechar no 0 a 0 ou tem que fechar pelo menos sobrando dinheiro. Não pode fechar o dia faltando dinheiro em caixa do banco. Então quando existe, por exemplo, um banco onde muitas pessoas investiram o seu dinheiro naquele dia e poucas pessoas sacaram dinheiro aquele dia, ele termina o dia com saldo demais em conta. Só que vai ter um outro banco que aconteceu o oposto. No determinado dia, muita gente sacou dinheiro e pouca gente investiu dinheiro. E ele ia fechar o dia no vermelho. Ele não pode fechar no vermelho. Então ele pega o dinheiro emprestado com outro banco e eles têm um acordão que eles se cobram um CDI. E pelo CDI ser uma taxa muito usada no mundo bancário, no mundo financeiro como um todo, ela é usada como indicador de referência da renda fixa. Então você pode ver que quando você vai investir no CDB, no banco, na LCI, LCA, vários tipos de investimento, debênture, CRI-CRA, alguns tem também, você olha lá o rendimento, alguns deles vai aparecer tanto por cento do CDI. Basicamente, o CDI é a rentabilidade, é o indicador de rentabilidade média da renda fixa. Então, quando a taxa Selic sobe, os investimentos de renda fixa começam a se valorizar mais, começam a render mais a partir daquele momento, tá? Entendeu essa ligação? Saiba que o juro real é o mais importante, entendeu o que é a taxa Selic, entendeu que quando a taxa Selic sobe, aumenta o CDI e como os investimentos da renda fixa, em sua maior parte, são atrelados ao CDI, a poupança é uma delas, hoje rende 70% CDI, basicamente o rendimento da renda fixa aumenta. Agora vem a grande pergunta, a virada de chave. Por que e quando a taxa Selic aumenta? A taxa Selic aumenta por conta da inflação alta. Vinícius, você quer me dar uma aula de um MBA de macroeconomia aqui? Não é o meu objetivo, eu quero que você ganhe dinheiro. Mas se você quer ganhar dinheiro com conhecimento, sem ser um papagaio que sai falando o que todo mundo está falando, você tem que ter base, você tem que ter aprofundamento, você não pode ser superficial. Vinícius, eu só quero uma dica, fecha essa live que não é para você, tá? Vai procurar uma recomendaçãozinha, fica nervoso, preocupado a vida toda e isso é o que resta para você. Quer entender profundamente? Continua aqui comigo, tá? Vamos lá. Por que a taxa Selic sobe? Porque a inflação está alta demais. O Banco Central, ele tem uma única missão. A única tarefa do Banco Central do Brasil é fazer a inflação do país ficar dentro da meta. Qual é a meta para a inflação para 2021? 3,75% ao ano. A meta é que a inflação feche, termine o ano em 3,75%. Qual a expectativa para esse ano? 9,33%. Te mostrei ali no Boletim Focus. Tá? Mas a missão dele é fazer com que a inflação convirja para a meta. Sendo assim, ele usa um mecanismo chamado taxa Selic para tentar derrubar os preços. Derrubando os preços das coisas que a gente compra no dia a dia, ele consegue fazer a inflação ir para a meta. Então, por exemplo, por que hoje a taxa Selic está subindo bastante e cada vez sobe a uma velocidade maior? Porque a inflação não para de subir. A inflação está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, o Banco Central aumenta a taxa Selic. Quando ele faz isso, ele faz a rentabilidade da renda fixa aumentar? Sim, é um efeito colateral. O objetivo dele com isso é fazer as pessoas comprarem menos. Como assim? Bom, se ele aumenta a taxa Selic, os juros para financiamento imobiliário, para empréstimo, para crediário, para o que for, todo tipo de taxa de juros da economia, os juros sobem. As pessoas olham, caraca, o juro está 2 vezes mais alto, está 3 vezes mais alto, subiu o juro, vou pegar um empréstimo agora, vou comprar, vou financiar minha casa agora, não vou agora porque o juro está muito alto. As pessoas param de comprar tanto e aí as empresas se veem obrigadas a diminuir o preço. E assim a inflação vem para a meta. Então, perceba, a taxa Selic sobe quando a inflação está alta demais. Aqui está o pulo do gato, talvez você não tenha pego ainda, a gente vai pegar junto esse negócio. Qual que é a sua missão como investidor? O que enriquece qualquer investidor? É ter uma rentabilidade real, uma rentabilidade acima da inflação. Quanto maior essa diferença, maior a rentabilidade real, maior o teu nível de enriquecimento, maior a tua velocidade de multiplicação de patrimônio. Só que quando a taxa Selic aumenta, é quando a inflação já está alta, a inflação já está fora da meta. Ou seja, você hoje, tendo uma rentabilidade na renda fixa, ou ano que vem, tendo uma rentabilidade de 10% ao ano, você não vai estar ganhando muito dinheiro. Você vai estar simplesmente correndo atrás do prejuízo.
Porque a inflação já subiu pra caramba. Olha só, tô te mostrando aqui um estudo feito pelo Clube dos Poupadores, um estudo muito bom, muito completo, muito interessante. Parabéns a eles por isso, tá? Onde eles mostram aqui, ó, o histórico do juro real no Brasil, tá? Basicamente aqui é de 2011 até março de 2021. A gente não tem um estudo mais atualizado, mas aqui a gente pega 10 anos e pega quase o cenário atual, tá? O que a gente consegue ver aqui nessa imagem, tá? Deixa eu até dar uma aumentadinha nessa imagem aqui. A gente consegue ver o seguinte... na linha azul, a gente está vendo a taxa Selic. Então, a taxa Selic caindo entre 2011 e 2013, depois subindo de 2013 a 2016, depois caindo de 2016 até 2021, e aí em 2021 começou um movimento de alta que a gente vê a partir do início desse ano de 2021, tá? Na linha vermelha, o que a gente enxerga? O IPCA. O que é o IPCA? É o índice oficial da inflação do país. E a gente vê a inflação caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo. E hoje tá bem mais elevada. Na linha preta, eu quero que você se concentre agora. Na linha preta, a gente está vendo aqui o juro real. O que é o juro real? A diferença entre a taxa Selic e a inflação. Opa, a taxa Selic e a inflação. Ou seja, a diferença entre o Tesouro Selic, entre o CDB do banco, entre a LCI, a LCA do banco, aproximadamente, e a inflação. Ou seja, qual é a linha que importa aqui para você? A linha que importa para você é a preta, que é o que mede o enriquecimento de qualquer pessoa com o passar do tempo. E o que a gente consegue perceber? Vamos pegar desde 2011, ó. A gente percebe que o juro real fica entre 5% e 0. Depois sobe para 5%, depois cai um pouquinho para 2,5%, depois chegou a subir para 7,5%, não sustentou lá. Depois veio para o patamar negativo, que é o patamar onde a gente se encontra hoje. Se a gente for pensar, historicamente falando, a gente tem um juro real médio de 4% ao ano, tá? Mais ou menos, se a gente fosse traçar, qual é a média dessa linha preta? A gente traçaria uma linha aqui, ó, mais ou menos no 4% ao ano. Se a gente for pegar o juro real hoje, desse dia de hoje, na nossa economia, vai ser o quê? 10,25% ao ano, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Daqui a alguns dias vai ser divulgada a inflação oficial do mês de outubro, vai mudar um pouquinho isso, tá tudo bem. Mas hoje seria 10,25%, o cálculo correto não é subtração, tá? É um diferencial. Então eu pego e divido o número pelo outro. Mas para simplificar o entendimento aqui, eu não quero formar vocês como analistas, como economistas, nada disso. Eu vou fazer um cálculo simples que não vai me dar o resultado perfeito, corretíssimo, mas vai me dar um cheiro do resultado, tá? Vou pedir uma permissão para vocês para a gente não deixar muito técnico esse vídeo aqui. Então seria 10,25 menos 7,75. Então a gente tem um juro real negativo. Hoje, um juro real negativo. De quanto? 2,5% negativo. Aqui, ó, em fevereiro, março, o juro real estava negativo em 3,14%. Ou seja, você não vai estar ganhando mais dinheiro porque a taxa Selic subiu. Percebe uma coisa comigo? A taxa Selic estava em 2% ao ano. Subiu para 7,75%, que é o que está hoje. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, esteja um pouco mais, você pode fazer esse mesmo cálculo, tá? 7,75 frente a uma inflação nos últimos 12 meses de 10,25. Ou seja, o juro real está negativo em 3%. Na média, no longo prazo, a gente vê na casa de 4%, tá? Tem momentos que rende mais, 7,5%, tem momentos que rende menos 3%. E aí a gente encontra uma média aí na casa dos 4% ao ano, tá? Vamos dar uma olhada num outro gráfico aqui. Vinícius, você me falou que eu não precisava olhar gráficos para investir. Você não precisa olhar gráficos para analisar o investimento. Nem deve fazer isso, longe disso. Eu estou te mostrando um gráfico aqui para te provar o que eu estou falando, porque eu não quero nunca que você acredite em mim. Eu quero que você acredite nos teus neurônios e nos teus olhos. Por isso eu te ensino, eu te mostro o racional, para que você não precise confiar em mim. Não quero. Eu quero que você confie no teu conhecimento. Isso vai te dar resultado. Mas olha só, basicamente aqui a gente tem o histórico da inflação, o índice oficial da inflação do país, que é o IPCA, tá? E a taxa Selic desde 1994, quando o Brasil virou gente, até 2021, tá? Aqui essa pesquisa é de maio de 2021, ó.
Que aqui a gente consegue ver o diferencial de juros, ó. E uma coisa importante, quando surgiu o Plano Real lá em 94, a taxa de juros era muito alta, porque o rendimento da renda fixa tinha que ser muito alto para o investidor estrangeiro, que via aquele monte de troca de moedas no país, tivesse uma confiabilidade de emprestar o seu dinheiro para o governo aqui no Brasil. Poxa, tem que estar atrativo, tem que render pra caramba para eles toparem emprestar dinheiro aqui para o país. E com a vinda do Plano Real, eles toparam, muita gente investiu e essa taxa Selic caiu, diminuiu essa rentabilidade da renda fixa. Mas o que a gente consegue perceber? Qual é o juro real aqui? Já que não tem aquela linha preta, como eu consigo identificar o juro real? O juro real é o espaço entre a linha azul, a taxa Selic, e a linha rosa, que é a inflação. Você pode perceber que quanto mais o tempo passa, menor, mais estreito fica o espaço entre a linha azul e a linha rosa. Você consegue perceber? Você consegue chegar nessa conclusão? Sendo que em 2021 a gente viu essas linhas se cruzarem e a gente tem um juro real negativo, que é um juro real negativo que existe até hoje e na verdade o negócio tá preto, a coisa tá feia. Mas você consegue perceber que quanto menos selva economicamente falando a gente quanto mais desenvolvido, por mais que o Brasil seja subdesenvolvido, quanto mais desenvolvido um país menor é a diferença, o diferencial de juros, menor é o juro real de uma economia. Tirando as vendas dos olhos, colocando o óculos, deixando de ser míope, você consegue enxergar agora que um aumento na rentabilidade da renda fixa não vai te fazer ganhar mais dinheiro, que o que importa é a diferença entre o seu rendimento e a inflação, e essa diferença não muda muito quando a taxa Selic está em 2% e quando ela está em 11%. Por quê? Porque o aumento na taxa Selic é simplesmente uma corrida atrás do prejuízo, é porque a inflação já está alta. Então, o que importa é o juro real, que ele fica mais ou menos em torno de 4% ao ano, em média. Vai ter anos que é 7,5%, vai ter anos que é menos 3%, e vai chegar numa média aí de 4% ao ano. Você consegue chegar à seguinte conclusão, que 4% ao ano de juro real é muito pouco? Você consegue entender que você precisa investir na Bolsa de Valores? Primeiro ponto é esse, tá? Primeiro ponto, em resumo, cuidado com o olhar míope. Mas aí, nesse momento em que eu falo que você precisa investir na Bolsa, que não dá para investir só na renda fixa, é uma questão da necessidade por conta da rentabilidade de 4% ao ano ser muito pequena, aí vem o ponto 2, porque muitas pessoas pensam assim, Vinícius, as ações não param de cair. Se eu for olhar de julho para cá, as ações estão caindo 20%. Eu vou ficar investindo em ações e vendo meu patrimônio desvalorizar? Aqui está o segundo ponto. Qual é o maior problema das pessoas? Elas têm um problema de foco. Como assim um problema de foco? Você está falando em miopia, agora está falando em foco, mesma coisa, não é? Não. Onde que está o teu foco agora? O teu foco está no hoje, você quer dinheiro para hoje, para usar hoje, agora, ou você quer multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo, com o passar dos anos. Se você quer dinheiro para agora, você não tem dinheiro para investir, tem muito pouco, quer dinheiro agora para sustentar, para viver, você tem que trabalhar, você não tem que investir. Investir na bolsa, tem investimentos apropriados para isso, é só na renda fixa, a rentabilidade vai ser menor mesmo. Mas você precisa ter um horizonte de tempo maior para ter bons resultados investindo na bolsa. E o maior motivo das pessoas é que elas confundem. Elas querem um resultado maravilhoso no futuro e ficam olhando para agora. Achando que o resultado de agora, que a consequência de vários agoras vai determinar o futuro, mas não é. Vinícius, está muito complicado essa conversa. Tá bom, deixa eu simplificar. Eu vou piorar um pouquinho para depois simplificar. A maioria das pessoas não consegue construir nada grande na sua vida por causa dos jogos intertemporais. Vinícius, você piorou a situação. Deixa eu te explicar. Você já viu o teste do marshmallow? Um videozinho? Depois você pesquisa. Terminou esse vídeo aqui, não sai agora, espera terminar. Você pesquisa lá, teste do marshmallow. Você coloca no YouTube e você vai enxergar. A maioria das pessoas é instintivo a gente trocar um pouquinho hoje, ou melhor, trocar muito daqui a algum tempo, muito dinheiro daqui a algum tempo, por um pouquinho de dinheiro hoje.
A gente prefere ter muito menos hoje do que ter muito mais amanhã. Pelas pessoas fazerem isso, o que elas fazem? Elas não têm a disciplina de investir, por exemplo, uma parte do seu dinheiro, algo que você provavelmente tenha. Mas as pessoas gastam com prazeres imediatos e esquecem de prazeres muito maiores que podem ter no futuro. Isso faz as pessoas morrerem pobres. Porque elas não têm um planejamento, porque elas não têm uma constância. E o maior problema de tudo isso que envolve essa questão do foco no agora versus foco no futuro, que nada mais é que esses jogos intertemporais, eu consegui tomar uma decisão em períodos de tempo diferentes, né? Que eu vou colher o benefício em períodos de tempo diferentes. O maior problema é que muita gente começou a investir na bolsa de forma errada. Eu era uma das poucas pessoas, e sou uma das poucas pessoas, que não está feliz com o aumento no número de investidores nos últimos anos. Porque a maioria está entrando da forma errada. A maioria está entrando perdendo dinheiro. A maioria das pessoas começou a investir em ações por quê? Porque o seu rendimento na renda fixa caiu. Então, essas pessoas, elas entraram como zumbis na Bolsa de Valores, em busca da próxima rentabilidade. Onde que eu tenho rendimento agora? Aí, agora elas estão se perguntando, meu Deus, as ações estão caindo, estavam subindo antes, onde é que eu tenho rendimento agora? Ano que vem, sabe o que elas vão fazer? Onde que eu tenho rendimento agora? Depois, 2023, o que elas vão fazer? Onde que eu tenho rendimento agora? Escravas. Pessoas com dinheiro mais escravas do que endividados. Porque estão olhando para agora, sendo que o investimento não é para agora, o investimento é para o futuro. Quando que é o futuro, Vinícius? Você vai investir na bolsa, tem que ter um foco de pelo menos 5 anos. Ah, Vinícius, eu já tenho um patrimônio grande o suficiente para eu viver dos meus rendimentos. Beleza, você pode fazer isso, vai usar umas correlações um pouco diferentes, vai conseguir aplicar o método investidor sempre em alta normal, mas você vai ter que investir de uma outra forma porque você tem um outro objetivo. Tenho certeza que 99% das pessoas aqui querem multiplicar o seu patrimônio com o passar do tempo. Então, se você entrou na bolsa assim, se você está entrando na bolsa assim, tá tudo errado. Se você agir dessa forma, sempre buscando onde está rendendo mais agora, você é o eterno escravo do teu dinheiro e da indústria financeira que cada vez vai te dizer: as melhores ações para novembro, confira aqui. As melhores ações para dezembro. As melhores ações para 2022. As melhores ações... Não, gente. Não. Não, para. Pelo amor de Deus. Se você for uma pessoa que vai ficar olhando qual a rentabilidade do mês e achar que você vai tomar alguma conclusão decente, tá tudo errado. Se você olhar a rentabilidade de um ano e achar que você vai conseguir extrair uma análise decente com fundamento, sendo que você está investindo na bolsa, tá tudo errado. Se você vai ficar monitorando toda hora esses investimentos, tá tudo errado. Você está acostumado a trabalhar para ter resultado. E não é assim que funciona a bolsa. Quem faz isso, além de ser um escravo, está deixando de ter uma baita rentabilidade no longo prazo. Se você está pensando em migrar para a renda fixa ou investir mais em renda fixa agora, porque a Bolsa de Valores, ou melhor, as ações estão caindo, você está fazendo exatamente o oposto do que você deveria estar fazendo. Quando eu digo exatamente, gente, é o extremo oposto do que você deveria estar fazendo. Porque você está agindo com base em instinto, em sentimento, no olhar para o agora, sendo que o teu investimento não é para o agora. Você está trocando uma rentabilidade certinha, garantida, um pouquinho maior. Está aceitando ter isso? Assim como a criança lá no vídeo do marshmallow, ela quer um marshmallow agora, ao invés de ter 2 marshmallows daqui a 15 minutos. Por quê? Porque você não tem nem estratégia para investir. Você foi em busca só de qual o rendimento agora, qual o melhor rendimento agora. Quem foca no agora está desesperado por causa dessa quedinha de 20% que está acontecendo. Quedinha, Vinícius, sim, isso pode ir muito mais além. Essa queda pode multiplicar por 2 ou até mais. Quem foca no futuro, quem foca em investir o seu dinheiro não com olhar no hoje, porque entende o fundamento dos investimentos, que não é para ter resultado agora, porque você não está precisando desse dinheiro agora. Você ou precisa dos frutos dele agora, só os frutos, ou você precisa multiplicar ele para daqui a um determinado período de tempo. Mas você não precisa dele para agora. Se você precisa dele para agora, não tem que estar na bolsa esse dinheiro. Quando você foca no futuro, que é a lógica dos investimentos, você entende o seguinte: o que significa uma ação em queda? O que significa uma ação em queda? Uma promoção. Uma Black Friday. Quando você compra uma ação, você está fazendo um negócio. Negócio tão negócio quanto comprar um carro.
Negócio tão negócio quanto comprar uma televisão. Negócio tão negócio quanto comprar um carrinho de bebê que eu vou comprar com a minha esposa agora, depois da live. O que é comprar um negócio? Pensa comigo, você vai no shopping e você enxerga uma televisão lá. Você estava passeando, viu lá uma televisão. Você precisa de 2 televisões, tá? Aquela televisão estava R$3.000. Não tenho a mínima ideia quanto custa uma televisão hoje. Não assisto televisão há muitos anos. Digamos que esteja R$3.000. Talvez esteja um valor muito diferente, desculpa. E aí você foi comprar, precisava de 2, tá? E aí você foi lá e comprou uma televisão, pagou R$3.000. Aí chegou a Black Friday e você foi no shopping de novo passear. E você encontrou a mesma televisão que estava R$3.000, agora por R$2.000. Ou melhor, você mais preciso, por R$2.400. Com preço 20% mais baixo, que é o que está acontecendo com as ações agora. Se a gente for pegar a média, tá? Tem 20% de queda nas ações, digamos que tenha 20% de queda no preço da TV. Você precisa de mais uma TV. Você precisa de mais ações para que quando elas voltem a valorizar, você tenha um lucro muito maior. Você quer investir mais dinheiro. Você precisa de mais uma TV. Você olha para aquela TV... Olha para o preço R$2.400, 20% off. E aí você pensa, televisão maldita. Não vou comprar outra, vou para casa e vou quebrar a minha. Melhor, vou para casa, vou vender a minha, que está desvalorizada, vou vender por R$2.000 porque eu estou bravo com ela. Esse negócio barateou, eu comprei mais caro. Sendo que você precisava de 2. Alguém que tem 2 neurônios funcionando faria isso? Óbvio que não. Ao lidar com uma televisão, você ia lá e caraca, baixou o preço. Que droga. Paguei R$3.000, mas bom, já que eu preciso de mais uma, eu vou levar mais. Vou levar mais essa aqui e aproveitar agora que está 20% mais barato. Então, quando você foca o seu olhar na utilidade, no fundamento, no que realmente é aquele negócio e não num pontinho que dá um rendimentozinho mensal, anual que você quer... Não, quando você se comporta como um adulto e não como uma criança birrenta que quer o Kinder Ovo no mercado, quero Kinder Ovo, quero Kinder Ovo, quero Kinder Ovo, agora. Sabe aquela criança que fica esperneando? Parece um investidor sem estratégia, que só busca rentabilidade e não sabe o que está fazendo. Quanto mais cai, mais barato tá, desde que você tenha selecionado bem a ação, seja uma empresa lucrativa, tenha um endividamento controlado, ela tem capacidade para suportar e superar uma crise. Ela não vai quebrar no meio do caminho, também não adianta, por isso você tem que saber selecionar as ações. Então, quanto mais cai, mais barata tá, maior fica a oportunidade, maior fica o potencial da rentabilidade. Tá bom, mas Vinícius, nesse meio tempo, meu patrimônio vai ficar desvalorizando. Eu vou ficar perdendo dinheiro, é isso mesmo? E aí o preço vai caindo e eu vou fazendo meu aporte mensal, só que o meu aporte, o quanto eu invisto por mês, é um valor muito pequeno frente ao total que eu tenho investido. Será que vai fazer tanto sentido? Realmente não vai, tá? Isso já é bom? Isso vai te dar um resultado, assim, no longo prazo, no longuíssimo prazo, eu diria. Melhor seria se você fizesse o que os investidores sempre em alta fazem. Vinícius, me conta, o que os investidores sempre em alta fazem? Os investidores sempre em alta, eles não investem somente em ações. Eles não ficam refém com todo o seu patrimônio desvalorizando 20%. Eles investem também em anti-ações. Vinícius, que bicho é esse chamado de anti-ações? Me explica esse negócio. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu nem gosto de fazer uma análise assim, com um período de tempo menor que 5 anos, mas eu tenho aquelas pessoas que eles têm o vírus do São Tomé. Eles só acreditam, não, agora é diferente. Eles sempre acham que agora é diferente. Então eu vou te mostrar o desempenho das ações, em média, das anti-ações de 2020 para cá, tá? Então vai pegar aí quase 2 anos. Vou te mostrar na tela do computador agora, tá? Olha o seguinte, o que um investidor sempre em alta faz? A base é isso aqui, tá? O que você está vendo aqui nesse gráfico, tá? Na linha azul você está vendo o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, se em média as ações no Brasil estão se desvalorizando, essa linha está indo para baixo. Se é um termômetro das ações, aqui é a temperatura, ações estão caindo, o preço está caindo, ações estão subindo, o preço está subindo, tá? Se os preços das ações estão subindo, essa linha aqui vai para cima e assim por diante. Aqui está a representação de 2 anti-ações, tá? O que são anti-ações? Anti-ações nada mais são do que investimentos que se comportam de forma oposta às ações. Quando as ações caem, as anti-ações sobem. Quando as anti-ações caem, as ações sobem. Só que
Por conta de existir um máximo de perda, não tem como perder mais do que 100% do valor investido quando você investe na bolsa, independente do investimento que você fizer, se você investir como um investidor sempre em alta. Alguns tipos de operações você pode perder muito mais do que você investiu, tá? E pode ficar devendo para corretor. Se você investir como um investidor sempre em alta, o máximo de perda que você pode ter, no pior dos cenários, se você não seguir o método de selecionar tudo errado, é tudo que você investiu, 100%. Mas o máximo que você pode ganhar não existe. Você pode rentabilizar o seu dinheiro em 100%, 200, 300, 400, 500 e assim por diante. O teto devido. Então, qual é a observação que a gente tem? O que a gente observa? Que no longo prazo, tudo aquilo que sobe, sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Independente se são as ações ou as anti-ações, tá? Meu foco aqui não é explicar tudo sobre ações e anti-ações, só quero te mostrar uma representação recente para você que tem o vírus do São Tomé e acha que agora é diferente. Não acredito, só acredito vendo. Olha só. E, historicamente, só um complemento, a gente vê que as anti-ações sobem de pelo menos 2 a 3 vezes mais do que a queda das ações quando elas caem. Então, um exemplo, se as ações estão caindo 50%, as anti-ações sobem no mínimo 100, 150%. Tá? A recíproca também é verdadeira. Quando as ações caem 50%, quando as anti-ações caem 50%, as anti-ações sobem pelo menos 100, 150%. Tá? Pelo menos. Então, olha só, ao invés de um investidor ir lá e investir só em ações, de 2020 para cá, por exemplo, ficar tendo perda, ganho, perda e ter um resultado final hoje de 9% negativo, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter investido também em anti-ações. Então, vamos lá. Digamos que foi lá um investidor e ele dividiu por 3 o seu investimento. Pegou todo o patrimônio dele e dividiu por 3. Exemplo, não estou dizendo para você fazer isso, esses percentuais não são bons, já adianto, tá? Só um exemplo para ficar simples e explicar. Fui lá, dividi por 3 o meu patrimônio. Investi em janeiro de 2020. Chegou fim de março, o que eu vou fazer? Não, início de janeiro, isso. Início de abril, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo chamado rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Você concorda comigo que as ações se desvalorizaram nesse período e as anti-ações se valorizaram? Então, eu tinha 1/3 do meu dinheiro em cada um desses investimentos. Agora, as ações se desvalorizaram, então eu não tenho mais 1/3 do meu patrimônio em ações. Agora deve ser uns 20% que está em ações. Essas duas anti-ações aqui, que são 2 exemplos, se valorizaram. Então, digamos que cada uma represente hoje 40%. Então, eu tinha 33% em uma coisa do meu patrimônio, 33 e 33. Agora eu tenho 40, 40 e 20. O que eu faço? Eu vendo aquilo que está subindo e compro aquilo que está caindo. Vinícius, mas e se eu pegar o meu dinheiro, eu invisto só em ações. Se eu pegar o meu dinheiro e fizer um aporte agora, o valor que eu poupo mensalmente para investir, e fizer um aporte quando as ações estão caindo agora aqui, ó. Beleza, isso já vai estar bom. Agora, você pode ficar travado no bom ou você pode ir para o ótimo. Essa é a sua opção. Eu não consigo me manter no bom sabendo que existe o excepcional. Eu vou para o excepcional. O excepcional é quando você domina tudo isso. Eu estou te mostrando a base aqui. Aí, o que você vai fazer? Quando o investimento está caindo, você vai pegar o valor que você aporta mensalmente, se você aporta, tá? Mais o lucro que você teve com esses investimentos, que mesmo em um cenário negativo, estão se valorizando. E aí você vai reequilibrar a tua carteira de investimentos no início de abril. Passaram-se mais 3 meses, você está no início de julho. Olha só, as ações tinham caído, subiram. As anti-ações que tinham subido, caíram. O que você vai fazer? A mesma coisa. O mesmo processo. Com paz, com tranquilidade, sem ficar se perguntando onde eu tenho que investir agora? O que vai render agora? Meu Deus! Não, você faz o mesmo processo. Isso aqui que você comprou muito mais agora, vai estar... Isso que você comprou muito mais há pouco tempo, desvalorizado, vai estar bem mais valorizado agora. Você vai pegar e vender um pouquinho disso. Para comprar mais o que caiu, você tinha vendido antes que estava mais alto. E você faz isso consistentemente. Fazendo isso consistentemente, olha só o cenário aqui, ó. Poxa, as ações, meu Deus, a bolsa de valores está um horror. As anti-ações estão se valorizando. Muito bem, obrigado. Percebe? Quando você não investe todo o teu patrimônio em ações, quando você investe também em anti-ações, você não tem com o que se preocupar.
Vinícius, quer dizer que eu vou ter uma rentabilidade positiva todo mês, todo trimestre, todo semestre? Não, esse não é o foco da metodologia. O foco da metodologia é fazer você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você ter total tranquilidade, você ter menos volatilidade de curto prazo e sim, comprovadamente em todos os períodos de tempo que a gente analisa, que é possível se fazer uma análise, a gente enxerga maior rentabilidade no longo prazo. Segundo ponto, resumo, cuidado com o teu foco. Não fica focando no presente, foca no futuro. Enxerga a realidade. Ações em queda são oportunidades de negócio. Se você sabe analisar ações, você vai comprar ações a preços ainda mais baixos, tá? Terceiro ponto, muito importante. Cuidado com o excesso de autoconfiança. Cuidado com essa crença que você pode ter na mente de que as ações vão voltar a se valorizar rápido. As pessoas acham que as ações vão voltar a subir rápido. E a grande verdade é que vocês que começaram a investir há pouco tempo, vocês estão mal acostumados. Vinícius, você está me criticando, está me julgando, me botando dedo na cara, que é isso? Não, gente. Mas é sério, vocês estão mal acostumados. Vocês estão influenciados pela recuperação rápida que as ações tiveram em 2020. Em 2020, as ações se desvalorizaram muito rápido e logo as ações já voltaram a subir no mesmo ano. Esse mesmo fenômeno aconteceu em 2008. Então a gente tem dois exemplos recentes que são exceção à regra. 2008 e 2020. 2008 as ações caíram e voltaram ainda mais rápido. O normal, só que o que acontece, eu quero mostrar para vocês, tá? Isso aqui se chama um momento de pânico, não se chama um momento de crise, isso aqui é pânico. Pânico é quando as ações caem e logo voltam a subir. As ações caem no medo e voltam na especulação de tudo que ia ficar bem. A crise vem depois do pânico. Eu falo isso, gente, desde o início de 2020, desde quando estourou esse negócio que a gente está vivendo hoje. Quando que veio a crise? A crise veio aqui, ó. Aqui, ó. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 5 anos em queda nas ações. E uma queda depois que voltou lá para o topo de 46%. Então, não fique crendo que as ações vão voltar a se valorizar rápido, que elas vão voltar a se valorizar nos próximos meses. Elas podem ficar 5 anos consecutivos em queda. Ou, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, a gente pode pegar outros exemplos aqui, ó. Queda a partir de 2002 nas ações, ó. 2002, a partir de 2000, perdão. 2000, 2001, 2002. Antes um pouquinho de 2013 elas voltaram a subir. Então, o normal é que leve mais tempo. Demora para os impactos econômicos virem e para intensificar os momentos de queda. Não fique achando que as ações vão voltar a se valorizar rápido. Principalmente agora a gente está vendo um cenário de taxa Selic. Quando a gente está vendo um cenário de taxa Selic, basicamente a gente vê historicamente um comportamento desse que você está vendo na tela agora. Que comportamento é esse? Todos os momentos você está vendo aqui, ó, na linha azul, o índice Bovespa, aquele termômetro das ações. Na linha laranja, talvez você já tenha visto uma live que eu mostrei essa imagem, eu mostro, faz 2 anos que eu mostro essa imagem aqui, para as pessoas se darem conta da realidade. E está acontecendo, está se materializando. Na linha azul as ações estão subindo, aqui entre 2005 e 2008, você está vendo pela linha azul, e a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, está caindo nesse mesmo período. A linha laranja, tá? Entre 2005 e 2008. No próximo período de 2008, a gente viu taxa Selic subir e ações caírem. Depois, taxa Selic cair, ações subirem. E a gente vê que esse negócio se comporta de forma oposta, tá? Taxa Selic e as ações, e existe uma razão de ser para isso. Taxa Selic muito alta, atrapalha as empresas, faz elas lucrarem menos, várias vão à falência no meio do caminho, faz o empresário pensar, pô, será que eu vou investir num negócio agora que o país está em crise? Ou eu deixo o meu caixa, o meu dinheiro, que eu ia investir em contratar mais gente, em construir mais fábrica, vou pegar isso aqui e vou deixar na renda fixa, está rendendo muito. Então isso atrapalha os negócios, tá? Atrapalha a atividade econômica. E o que a gente vê? Nos momentos em que a taxa Selic sobe, que é o que está acontecendo agora, a gente está no meio de uma alta de uma taxa da taxa Selic, as ações caem. Só que elas caem em média 30% a 40%. A gente está numa queda de 20%. Isso pode ir muito mais além e pode demorar anos. Por exemplo, deixa eu te mostrar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, 2013, ó. Deixa eu ver aqui. Quando que a taxa Selic... Onde é que tem uma imagem boa? Aqui tem uma imagem boa, ó. Vamos ver aqui quando, ó, a taxa Selic aqui, que eu mostrei para você lá no início, tá na linha azul.
A taxa Selic começou a subir, no início de 2013 e parou de subir lá em final de 2015, início de 2016, tá? Então, durante 2013, 2014, 2015, ela ficou subindo. A nossa taxa Selic pode subir durante 2021, 2022, 2023, com tranquilidade, tá? Durante esses 3 anos, o que aconteceu com as ações? Vamos dar uma olhada. 2012, 2013, foi aqui, quando começou a taxa Selic a subir. Vamos ver quando foi a desvalorização? A desvalorização chegou a 40%, 39%. Tá, Vinícius? Mas isso foi quando a taxa Selic começou a subir. Aqui no Brasil, a taxa Selic começou a subir no início de 2021. E agora as ações já estão caindo 20%. Tá bom. Vamos pegar aqui um momento em que as ações estavam caindo 20%. E vamos usar como referência, como base, tá? Aqui, 20%. Então eu vou fazer o seguinte, vou puxar para cá, beleza. Quanto que as ações chegaram a se desvalorizar? Mais 23%. Ou seja, as ações podem cair mais 23% só olhando para trás e vendo o que já aconteceu, sendo que pode ser mais, sendo que pode ser menos. Então esse negócio pode continuar caindo por, olha aqui, meio ano, 1 ano, 2 anos. Isso, as ações podem voltar a se valorizar daqui 2 anos e meio, daqui 3 anos, quem sabe até mais tempo. Então, cuidado com o excesso de confiança. A bolsa pode ficar caindo por anos. Se você é a pessoa apressadinha, se você é a criança birrenta do Kinder Ovo no mercado, você vai se frustrar. Tá? Você precisa entender que a Bolsa de Valores é um jogo de longo prazo. Que quanto maior for o seu prazo, a partir de 5 anos vale muito a pena, mas quanto maior for o seu prazo, melhor. Maiores vão ser os resultados que você tiver, principalmente se você usar as técnicas do método, ou começando por aquele princípio básico que eu te mostrei aqui, tá? Então, um recado importante, muita gente vai quebrar a cara nos próximos meses, nos próximos anos, se as ações continuarem caindo. Então, esteja permanentemente preparado, esteja permanentemente preparada para as altas e para as quedas da bolsa, para levarem anos para acontecer. Deixa de ser um escravo e passa a ter mais rentabilidade no longo prazo. Mas para de focar no agora. Se você está focando agora, está tudo errado. Quarto ponto extremamente importante. Tudo que eu te falei nesse vídeo aqui não quer dizer que você não deve investir na renda fixa. Vinícius, para aí que eu não estou entendendo mais nada. Você está me dizendo que tem uma oportunidade gigante na bolsa. Você está me dizendo que eu posso comprar empresas ótimas a preço super baixo. Você está me influenciando, me incentivando a investir na bolsa? Sim, mas na minha visão, absolutamente qualquer pessoa deveria ter uma parte do seu patrimônio, uma parte do seu dinheiro também investindo em renda fixa. Primeiro é a sua reserva de liquidez, uma quantidade de dinheiro ali que você vai ter disponível com foco em ter segurança, em ter liquidez, ou seja, poder resgatar rapidamente se descobre uma doença na família, se, por exemplo, você leva uma demissão, se é demitido, se os teus negócios não vão tão bem, se estoura um cano em casa, se você bate o carro no dia que não tinha seguro, se você descobre, sei lá, qualquer necessidade de curto prazo que você tenha de dinheiro, você tem um lugar... Você tenha um local com dinheiro investido que você possa resgatar a qualquer momento sem correr o risco de estar sofrendo uma oscilação de curto prazo ali, tá? Fora isso, tem um título que eu gosto bastante e eu sempre tenho pelo menos 20% do meu patrimônio nele, principalmente para gente que é brasileiro e que mora no Brasil, tá? Que é um camarada chamado Tesouro IPCA+, tá? Por que eu gosto desse camarada chamado Tesouro IPCA+? Lembra que a nossa luta como investidor, como investidora, é sempre ter um rendimento real acima da inflação? Quando eu invisto nesse tipo de título aqui, eu me blindo da inflação. Como assim? Quanto que rende esse tipo de título público aqui? Ele rende a inflação mais um determinado percentual. Lembra qual é o juro real médio do Brasil? Cerca de 4% ao ano, conforme eu te mostrei alguns minutos atrás. Esse título aqui, eu investindo agora, eu vou ter uma rentabilidade da inflação do ano mais 5,25% ao ano. Mais 5,24% ao ano. Isso significa que eu investindo só aqui, não preciso fazer mais nada, eu já tenho um retorno 25% melhor do que, em termos de juro real, do que se eu investisse lá no CDB do banco, LCI, LCA e assim por diante. E aqui, eu vou ter travado, garantido que eu vou ter o rendimento da inflação
mais determinado percentual todo santo ano de hoje até, por exemplo, 2035, por exemplo, 2045. Depende do prazo do título que eu escolher, tá? Mas eu sempre gosto de ter porque a gente vive em um país inflacionário. A gente vive em um país subdesenvolvido. E todo país subdesenvolvido, ele tem uma tendência maior a ter uma inflação maior. Quanto mais desenvolvido um país é, mais estável é a moeda. Quanto mais estável é a moeda, menor é a inflação. Tá? E aqui a gente trava, a gente pega uma parte do nosso patrimônio não mirando em rentabilidade. Embora eu possa ter, se eu usar as técnicas que eu mostro lá no módulo investir do programa, eu possa ter rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Eu posso ter isso. Tá? Eu posso ganhar 50% em 1 ano e meio. Eu já consegui mais que isso. Mas o meu foco número 1 está aqui. Meu foco número 1 está em segurança. Está em eu garantir um rendimento acima da inflação. Uma parte do meu dinheiro está travada ali. Foco em segurança, rentabilidade real garantida. 5,25%. Poxa, mas isso é pouco, né? Rentabilidade real é pouco. Mas eu tenho isso aqui garantido. 80% do meu patrimônio, aí eu foco em investir eu posso focar em investir na bolsa, posso investir em outros títulos de renda fixa com outros objetivos. Aqui entra um planejamento de investimentos um pouco mais profundo, mas eu posso pegar os outros 80% e buscar rentabilidade na renda variável. Então, na renda fixa eu busco segurança. Na renda variável eu busco mais rentabilidade. Você precisa ter estratégia, você precisa ter combinação, você precisa ter ações, anti-ações, renda fixa inteligente. Um pouco disso, não só isso. Então, Vinícius, responde a minha pergunta agora. Qual é a pergunta e tema desse vídeo aqui? Onde investir agora? Renda fixa ou renda variável? E a resposta é a mesma para toda boa pergunta. Depende. Você já investe na bolsa? Se não, na minha visão, você tem a necessidade de investir na bolsa, desde que já sabe o que está fazendo. Vinícius, está me recomendando fazer isso? Não, seja bem grandinha para tomar suas próprias decisões. Com base em tudo que eu te mostrei aqui, você chega a essa conclusão inevitável. Vinícius, será que eu devo investir nesse tal de Tesouro IPCA+? Se eu não tivesse, eu investiria. Só que entenda a função de cada coisa. Entenda onde está a maior oportunidade. A maior oportunidade em termos de rentabilidade não está na renda fixa, está na bolsa de valores. Então você precisa investir na bolsa. Você não pode ser mão de alface agora. Senão você vai trocar um rendimentozinho a mais agora, vai deixar de ter um grande rendimento depois. Pega o quanto as ações se valorizam depois das crises. 100%, 200%, 300%, 400%. Você vai garantir agora um rendimentozinho e vai abrir mão de um baita rendimento que você pode ter no longo prazo. Então, se eu fosse pesar para um dos lados, eu pesaria para o lado da renda variável, não para o lado da renda fixa. Se eu estivesse no teu lugar, tá? Então, onde focar os meus próximos aportes agora? Eu tenho uma estratégia, eu tenho percentuais bem definidos onde eu tenho que investir. Como as ações estão se desvalorizando, eu estou comprando mais ações. Você que está começando do zero, primeiro te recomendo conhecimento, estratégia, passo a passo, você tem que saber exatamente onde investir antes de começar. Depois você começa, é só seguir o seu planejamento inicial feito com base em critérios claros. Mas, o que eu estou fazendo? Eu estou comprando mais ações. Nos rebalanceamentos, estou vendendo um pouco de anti-ações, porque estão se valorizando, normal, eu consigo lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E eu estou aportando justamente onde cai, porque eu não estou com foco no agora, eu estou com foco no futuro, como todo investidor da bolsa deve ter. Eu não sou mão de alface, eu sei as premissas pelas quais eu invisto na bolsa. E eu não vou trocar o meu investimento na bolsa com um potencial ainda maior hoje depois das quedas, que podem se intensificar sim, por isso eu tenho que estar preparado para lucrar nas altas quedas da bolsa. Eu não vou trocar porque a renda fixa está rendendo mais, porque o juro real continua baixo. Hoje, na verdade, está negativo. E me manda agora, deixa aqui nos comentários, como que você está se sentindo? A sua maior vontade agora é de investir em renda variável ou em renda fixa? Manda aqui embaixo, eu quero saber agora, combinado? Se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Pega, deixa seu comentário, depois clica em curtir, like, gostei e compartilha com mais pessoas. Porque assim, você interagindo, você faz com que as redes sociais mandem esse vídeo para mais pessoas e você me ajuda a conseguir ajudar mais gente. E você compartilhando, pô, você multiplica esse negócio para outras pessoas que precisam escutar o que você escutou e viu aqui agora, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.